Deus abençoe, pessoal. Vamos ler Mateus capítulo 21 essa semana, tá? Deixa Deus dirigir a pregação, porque nem eu sei o que eu vou pregar, tá? Então não tem uma pauta, não tem nada formado quando eu sento aqui. Deixa Deus dirigir. Tá, então vamos ler. Fala assim, ó. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Vamos lá, Zacarias 9:9, porque ele profetizou essa entrada de Jesus aqui em Jerusalém. Aí ele fala aqui, ó: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cante de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Olha só, já viu um rei com essas qualidades aqui? Ele é triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então, toda a entrada de Jesus em Jerusalém, ela marcou um período conhecido como paixão, né? Paixão de Cristo, que acabou, né, com a crucificação de Jesus e, obviamente, a ressurreição também, né? Então, Jesus entrou no templo de Jerusalém 4 vezes. 4 vezes. Engraçado que todas essas vezes foi bem marcante, bem forte, sendo que 3 delas foram num período de Páscoa. A primeira vez, Jesus tinha 8 dias de nascido. José, né, e Maria apresentou, né, foi apresentado por Simeão, né, no templo. Tá lá em Lucas 2:21, né, que fala que José ofereceu até em sacrifício um par de rolas e 2 pombinhos. É interessante falar que a gente vê aqui que Jesus, quando ele entra no templo, né? Ele entrou triunfante, né? Mas chegando lá, ele não gostou do que viu. Olha o que ele viu. Fala aqui, ó. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Interessante falar em pomba, porque lá em Lucas 2:21 fala que foi justamente isso que José ofereceu no templo, quando ele leva Jesus com 8 dias de nascido para ser circuncidado. Então a gente pensa assim, né? Poxa, mas então por que Jesus se revoltou, sendo que eram coisas que eram para oferecer em sacrifício? Né, que facilitaria muitas vezes uma pessoa, né, que chega no templo e precisa fazer um sacrifício, olha para o lado, tem uma pessoa vendendo pombinha ali, na mesma hora eu compraria para oferecer. Você vê como é que são as coisas. Eu vou voltar nisso aqui, apesar de eu ter uma pregação no YouTube falando sobre comércio na casa do Senhor, mas acho que eu nem comentei sobre isso, porque geralmente a pessoa fala comigo assim: poxa, mas você é contra vender Bíblia dentro da casa do Senhor? Bíblia é uma coisa que nós precisamos. Muitas vezes a gente esquece a Bíblia em casa, quer comprar uma ali, já tem uma ali. É isso que eu tô te falando. Se Jesus não permitia que vendesse pomba dentro do templo, sendo uma coisa que poderia ser usado para sacrifício, até José ofereceu as rolinhas, né, e a pombinha aqui, por que ele faria isso? Você acha que ele acharia certo dentro de um templo vender Bíblia? Ah, mas a Bíblia é certa. Não, ele não entende dessa forma, ele entende como comércio. Então não importa se é CD gospel, se é Bíblia, se é livro, isso não importa. O que importa para Deus é o comércio. Porque ele poderia ter falado assim: não, pombinha pode, né? Porque a pombinha ela vai ser oferecida em sacrifício para o Senhor.
Então é uma coisa que vai facilitar. Não, ele não aceitou, tá? Então eu tô voltando nisso aí, porque eu acho que eu nem comentei sobre isso e eu tive perguntas, geralmente tem perguntas desse tipo. Mas por que, se é um livro gospel, se é uma coisa que vai ajudar a pessoa a crescer espiritualmente, se é uma Bíblia, por que que não pode? Isso não é comércio, ela tá sendo radical. Não estou sendo radical por causa desse versículo 12 de Mateus 21, que Jesus não permitia vender rolinha, sendo que o próprio padrasto dele ofereceu isso no templo, quando ele tinha 8 dias de nascido, né? Ele levou e apresentou a Deus no templo isso. Tanto que é no versículo Lucas 2, 21, tá? Não, é Lucas 2, eu acho que versículo 24. Vou lá, vamos ler lá pra eu ter certeza, porque eu tô falando, mas eu não sei de cabeça. Tá, então é 24 mesmo. Tá aqui, ó. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda, tá? Então tá, isso mesmo. Então, nós estamos vendo aí que Jesus não aprovou esse comércio, mesmo sendo coisas que facilitaria, né, a oferenda, o sacrifício a Deus. Deus não aprovou. Então, isso está tá dando todo o entendimento que se você compra uma Bíblia ou qualquer outra coisa que seja para o seu uso e seu crescimento espiritual, Deus também não vai aprovar. Então, dentro da casa do Senhor não pode haver comércio, não importa o que seja, tá bom? Agora vamos falar da segunda vez, né? A segunda vez que Jesus entrou no templo, ele tinha 12 anos. Tá? Foi durante a Páscoa também, quando ele instruiu os doutores da lei, sabe? Que os doutores da lei ficaram muito impressionados com o entendimento, com a sabedoria dele, tá? É Lucas 2:41, aí depois vocês leem lá. E teve uma terceira vez, né? Que foi depois do batismo dele, né, que ele transformou a água em vinho. É até engraçado a gente falar que, se você conversar com qualquer pinguço aí, se você perguntar se ele conhece alguma coisa que prove, né, que a bebida é pecado, que Deus não se agrada, ele vai usar esse milagre que Jesus fez lá em João capítulo 2, né, nessa festa de casamento. Vou falar, não é pecado. Eu lembro de um conhecido meu que ele era muito engraçado. Falei, não, mas Deus não se agrada. Não vou falar o nome da pessoa, não, que eu quase falei. Não, Deus não se agrada. Aí ele riu, ele falou, não é que nada. Jesus, ele transformou água em vinho. Deus não é contra a gente se alegrar e tal. Só que eles não entendem que o vinho, né, não tinha álcool, né? Ele era fermentado naturalmente. Hoje não tem mais isso. Hoje eles tampam álcool no vinho e acaba com essa fermentação natural, né? Então é aquele negócio. Não vamos discutir, porque cada um faz o que quer, né? Cada um vai responder de acordo com a consciência. Mas que Deus não se agrada nada que venha fazer com que você enfraqueça. Se a partir da hora, você vê, Deus fala na mente do homem, né? E Satanás também joga dardos e seta maligna na mente. Então imagina você com a mente fraca, né? Como que você vai reagir a esses dardos inflamados do diabo? Igual em Efésios 6:11 em diante, você vai ler lá. Como você vai reagir a esses pensamentos demoníacos se você está enfraquecido? Tá? Então tem que ter muito cuidado com o que as pessoas usam para defender, muitas vezes, um vício, né? Um vício. E que Deus realmente ele não se agrada nada que te enfraqueça. Nada que vai fazer você ficar vulnerável. Então, aí depois dessa festa, das bodas lá de Canaã, depois dessa festa, desse grande milagre, né, Jesus entra de novo, que é a terceira vez. Ele entra no templo, ele purifica o templo. Como purificando? Purificou. Foi destruindo, né, todo o tipo de comércio que havia no templo. Ele entra lá pela terceira vez, só que ali ele ministra a palavra, mas ele não realiza nenhum sinal, nenhum milagre, não, tá? Aí você continua lendo, é lá em João 2, do 13 em diante.
E a última vez foi no finalzinho do ministério, né? Que foi durante a Páscoa também, que ele foi crucificado, foi morto, né? Ressuscitou, deixou as mensagens para nós lermos hoje em forma de parábola, muitas mensagens em forma de parábola. Vamos lá de novo, né? Vamos lá no versículo 8, que eu acho que é interessante a gente ler de novo, que fala que os discípulos e as multidões que haviam ali, né, acompanhavam Jesus, a entrada de Jesus, né, Jesus entrando ali naquele jumentinho, montado naquele jumentinho, entrando em Israel, eles estendiam as capas, né, a gente vê aqui que eles colocavam ramos de árvores no chão para que Jesus, né, passasse, e gritava, né, glorificando o Senhor, falava Hosana ao filho de Davi. O que quer dizer Hosana? É uma expressão hebraica, né, que significa salva-nos, te imploramos, ou então viva agora, mais ou menos isso. Agora é interessante a gente falar, eu quero ler esse versículo aqui, eu até escrevi ele no caderninho aqui. Lá em 2 Reis 9:13, aconteceu a mesma coisa com Jeú, porque era um costume e estava se repetindo com Jesus, para que os judeus reconhecessem e entendessem que ele era o Messias. Jesus recebe essa homenagem, mas mesmo com essa homenagem, eles não se ligam em Zacarias, né, capítulo 9, versículo 9, né, porque com certeza os escribas, os fariseus conheciam bem a palavra e poderiam, olha só, falar, não, esse homem é o Messias. Né, porque estaria se cumprindo uma profecia, né, que foi Zacarias 9:9. Então é interessante porque era também um costume da época essa homenagem. Só o que diferenciava essa homenagem de Jesus, que Jesus ele veio montado num jumento, né? Com certeza eu até citei 2 Reis 9:13, mas eu não li, que fala assim, ó, no mesmo instante eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram, Jeú é o rei. Então era um costume, né, o rei ser exaltado dessa forma, mas Jesus era o único diferencial dele, é que ele era humilde. Né, ele entra montado em um jumentinho para se cumprir a profecia de Zacarias, mas sendo que não adianta muita coisa, muito pelo contrário, mais dúvida, né, mais bestificadas as pessoas ficaram, como pode um homem ser exaltado, entrar, né, sentado num jumento e ter uma exaltação como o rei Jeú teve, como outros reis tinham na época, né? Ele poderia ter entrado num cavalo machador, né, um cavalo manga larga, enfim, né? Deus fez tudo certinho e você vê como que as pessoas fazem, né, caso aqui na palavra, né, dessa profecia. Eu entendo que a profecia hoje ela está declarada, né? A volta de Jesus está declarada. E nós vemos a mesma coisa acontecendo, né? A palavra sendo pregada, a gente ficando com a garganta doendo de falar sobre Jesus, mostrar que Jesus está voltando. E tudo escrito bonitinho, né? Você vê as profecias também se cumprindo na nossa época, mas parece que não adianta, né? Teve essa pandemia que dizimou muitas famílias e mesmo essa profecia acontecendo, tudo que está escrito em Apocalipse, muitas das coisas já estão acontecendo, o amor de muitas pessoas estão esfriando. E ninguém está enxergando, né? Ninguém está enxergando um palmo na frente do nariz. Então, eu quis falar e falei sobre essa profecia, né, você vê, que se repete, né, que as coisas acontecem, mas os fariseus, eles não conseguem enxergar, como nós hoje não estamos enxergando a volta de Jesus, e como eles não enxergaram o Messias. A mesma dificuldade nós temos hoje, né? O Messias que foi tão aclamado, né?
que estava ali diante das pessoas, fazendo milagres. Hoje nós vemos também esses milagres dentro de ministério, pessoas usadas, homens e mulheres de Deus, usados tremendamente, fazendo obra missionária, né? Ganhando alma para o Senhor, curando enfermos, expulsando demônio, e as pessoas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver o próprio Jesus operando esses milagres. É isso aí. Então a gente está vendo aí, lendo o Mateus 21 e vendo que a profecia se cumpre, e mesmo assim a pessoa não consegue ver o cumprimento dessas profecias. Tanto no passado, né, na época que Jesus esteve aqui na terra, e a volta dele, a hora que ele retorna a essa terra, mas agora não como cordeiro, não montado em um jumentinho. Agora sim, agora ele vem como o leão da tribo de Judá, tá? Agora ele não vem dessa forma que vocês estão esperando. Então tem que ter muito cuidado, porque essa vinda vai ser para destruição de muitos que não creram, muitos que não quiseram ouvir, né? Que desfizeram dos profetas, desfizeram, né, dos pregadores, dos homens e mulheres de Deus que estão levando essa mensagem. Agora é a forma totalmente inversa, né, ao retorno do Senhor Jesus. Mas vamos falar vamos continuar nesse versículo 8, que eu achei que eu não falei sobre os ramos, né? Foi o 8 que fala aqui, né? Que fala aqui, ó. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Por quê? Tá. Nós lemos lá, né, que eles tinham o costume de estender as suas vestes, né, para os reis passarem. Isso era um costume de boas-vindas ao rei, ao novo rei, no caso, né. Agora, os ramos de palmeira, para os judeus, eles simbolizam alegria e salvação, tá? Então era um costume também, porque simbolizava, olha só coisa boa, né? Que simbolizava alegria, salvação, né? E os judeus tinham esse costume. Então por isso que eles estenderam as folhas das palmeiras para Jesus passar. Agora, mais engraçado que dentro do candomblé, você acredita que eles também têm esse costume? Eu lembro uma casa que eu tinha, que tinha uma palmeira na calçada. Eu lembro que tinha um centro espírita no final da minha rua, e que essas mãe de santo, né, ia lá, me apertava o interfone e perguntava se podia arrancar algumas folhas das palmeiras. Sempre na época da Páscoa, né, isso acontecia. Aí eu ficava curiosa, né, que eu não conseguia entender o que tinha, né, a ver o centro espírita, um candomblé, com, né, a morte de Cristo. Né? Então eu vi muitas coisas em centro de macumba, porque eu fui criada dentro de um e eu sei o que é um terreiro de macumba, né? Então eu sei que tem uma lenda, né, da mitologia africana, né, que Ogum se banhava, se vestia com folhas de palmeira. Então nesse dia eles fazem, né, esse ritual como se fosse para esse deus Ogum, né, no caso esse demônio. Interessante. Então, esse é o argumento, né, que eles usam quanto à celebração do Domingo de Ramos, né? Então, realmente é baseado totalmente em doutrina umbandista, tá? Eles explicam que a quaresma é como se fosse um período, né, esotérico, muito perigoso, que eles não conseguem trabalhar, que as entidades não conseguem descer nesse dia. Será por quê que as entidades não conseguem descer? E eles dizem, né, que os espíritos trevosos, né, que esses espíritos têm muita força nesse dia para fazer o mal. E que eles não conseguiriam, olha só, interessante, eles falam que eles não conseguiriam nesse dia guardar ninguém, proteger ninguém, porque é um dia que eles estão reservados, porque as entidades, elas não têm força, não têm poder nesse dia. É impressionante. Impressionante mesmo como as pessoas caem nessa mentirada, né? Você vê que é um dia que enfraquece os demônios, porque é o dia que Jesus morreu e ressuscitou. Então é o dia que Jesus pegou a chave da morte, desceu ao inferno, né? E venceu a morte. Então nesse dia, dentro de qualquer terreiro de macumba, qualquer candomblé, eles estão enfraquecidos, eles não conseguem trabalhar. Eles têm dificuldade de trabalhar. Olha só como é que é forte a ressurreição do nosso Deus.
Gente, é tão forte que eu ia até voltar a gravação e interromper o que eu falei, porque eu moro num lugar bem movimentado, né? Tem muito comércio, tem muito barulho. Mas eu pensei assim, não vou interromper não. Eu vou continuar na gravação, porque passou um carro de som muito, muito alto, com música do mundo mesmo. E na hora que eu tava falando como é forte, como Deus é forte, como Deus é tremendo, aí apareceu esse carro de som. Aí eu penso, você vê como que o Espírito Santo de Deus testifica, né? Como incomoda o inferno estar falando isso para vocês. Então, esse medo que o demônio, que Satanás tem da ressurreição de Jesus, nós temos que ter, tá? Nós temos que ter. Porque essa ressurreição e essa vinda agora, nós que não estamos, tá? Nós que não estamos, pessoas que não estão vivendo a palavra de Deus, que não são filhos legítimos de Deus, que são criaturas, que são bastardos, temos que ter cuidado, porque é o dia que você vai ficar para trás, que você vai ter uma eternidade com Satanás. Então nós temos que temer essa vinda, nós temos que temer essa morte, que na verdade, eu sempre falo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é quando você tem medo de pecar. A partir da hora que você tem medo, que você não quer pecar, você realmente começou o temor a Jesus. Você começa a temer a Deus. Porque esse que eu estou te falando, o medo vem antes de pecar. Depois, né, o temor vem antes de pecar. Depois vem o medo da consequência do pecado. É aí a hora que o bicho pega. Tá? Na Bíblia Deus se refere ao diabo como príncipe desse mundo, mas ele não tem todo o poder, né? Então sabemos que nesse mundo, né? Esse mundo, ele só tem poder nas pessoas que estão sendo corrompidas pelo pecado. Aí sim, aí o Satanás tem influência, tá? Mas poder sobre um homem ou uma mulher de Deus, olha só a influência que tem a Semana Santa no candomblé. Para você ter uma ideia, como enfraquece um demônio, né? Ele não consegue, ele fala que não consegue te proteger, porque ali já tem uma influência do Espírito Santo, tem o próprio Deus atuando ali, né? Ele tem que abaixar a cabeça para esse dia que Jesus ressuscitou. Ele não tem tanto poder igual vocês pensam. Ele só tem realmente influência nessa terra por causa das pessoas que estão afastadas do Senhor, tá? Essas pessoas, ela entregou a vida ao diabo, né? Em vez de entregar a vida a Jesus. Por esse motivo é que ela está debaixo da escravidão. Ela está debaixo do jugo, né, de escravidão. Você vê lá em Efésios 6, versículo 13, fala aqui, ó, não desespere, mas crê em Jesus e que ele conquistou a maior vitória por você na cruz. Então é o dia que celebramos, né, essa vitória que Jesus ressuscitou. Então o diabo ele não consegue atuar nem dentro do terreiro de macumba, porque esse dia incomoda o inferno. Olha o que fala em Deuteronômio 30:19. Eu já sei de qual salteado isso aqui, porque eu sei que nós temos 2 caminhos. Agora você vai ter que saber escolher o seu caminho. Não tem como. Jesus fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas olha só, que fala em Deuteronômio 30:19, ó. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então não tem como. São 2 caminhos. Tá? Então esse é o caminho, mas tem um outro lado também, né? Que as pessoas escolhem um Deus que não pode te proteger, um Deus que não pode, um Deus com letra minúscula, né? Que não pode se manifestar no dia da ressurreição do nosso Deus, né? Que Deus é esse que vocês seguem, né? É tão forte esse dia, né? Essa celebração que incomoda o inferno. E fazem as pessoas inocentes acreditarem que eles guardam esse dia, que esse dia é santo, que realmente não pode haver um trabalho no terreiro, porque seria uma falta de respeito, né?
e não tem como eles ajudarem ninguém, fazer trabalho nenhum. É como eu te falei, se fizer o trabalho não vai funcionar. Então é porque tem realmente Deus, né, atuando ali e atrapalhando o demônio de agir, de atuar. Que atrapalha o trabalho, né, na encruzilhada, atrapalham as oferendas que eles fazem aos demônios. Tudo é atrapalhado nesse dia. Nesse dia fica o terreiro, né, em silêncio, né, de folga, porque não consegue atuar. Eu pedi uma palavra para Deus, na verdade, antes de terminar a pregação. Deus me deu Atos capítulo 16. Eu vou ler, como eu falei aqui, não sou eu que estou comandando a pregação, tá? Pensei realmente em falar uma coisa e o Espírito Santo de Deus está indo para outro caminho, né? Deus mostra todo o tempo ele me dirigindo. Engraçado que Atos 16 é mais ou menos o que eu tô falando aí sobre os demônios que atuam dentro dos terreiros, que pedem a força, né, nesse dia que Jesus morreu e ressuscitou. Eu pedi uma palavra aqui pra gente continuar falando sobre isso, porque eu acho que esse aí, incrível que pareça, é o ponto forte da pregação. Porque eu iniciei uma pregação, tentei encaixar o que eu queria, mas eu tô vendo que Deus está indo para outro lado. Impressionante que ele me deu Atos 16. Eu vou ler do 16 em diante, tá? Fala assim: certo dia, quando estava indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com a adivinhação que ela fazia. Então você vê aqui, um demônio usava uma moça, né? Escravizava ela para adivinhar o futuro. Você vê que como o demônio tem, né? Como ele confunde, né? Aí fala aqui, ó, a moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Olha só o que o demônio gritava. E aborrecia Paulo, incomodava Paulo. Ela saía falando e repetindo sempre isso: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha como que o diabo conhece a Deus, né? E anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias, então era irritante, né? Você tá pregando e a pessoa gritando aquilo ali. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. Então, dá uma impressão que ela está do lado de Paulo, né? Quando ela afirma que ele era, né, os homens, os servos do Deus Altíssimo, e que anunciava a salvação. Então, de certa forma, até confundir as pessoas. Nossa, ela é uma mulher de Deus mesmo. Só que Paulo não deixou se enganar. Paulo, na mesma hora, ó, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Olha só, o patrão, o dono, né? No caso é o dono, porque ela era uma escrava. Além de ser escrava do diabo, ela também era escrava. Ela era serva, servia a esse dono. Ficou tão irritado com Paulo que olha só no versículo 20, ó. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Olha só, contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Então, olha que situação. Paulo vai lá, tira um demônio, faz um favor para aquela moça e para o dono daquela moça, de certa forma. Mas só que o dono ganhava dinheiro com a diversão do diabo.
Era o diabo que adivinhava o futuro. Sabe aquele negócio que eu sempre falo aqui? Cuidado com essas profecias. Quem fica caçando muito profeta, arruma a cabeça. Tem muito profeta aí que parece que é de Deus, mas não é. E aí bota medo no seu coração. Aí você fica com aquilo na tua cabeça. E o medo faz o quê? O medo é contrário à fé. O medo que você tem sobrevém a você. E aí a profecia se cumpre, a profecia, né, de terror que você recebeu. Porque você teve tanto medo daquela profecia que o diabo precisa da sua fé para trabalhar. Ele vai fazer se cumprir a partir da hora que você colocar fé naquela profecia do diabo. Porque Deus não põe medo no coração de ninguém. Deus não põe dúvida e nem medo no coração de ninguém. Então tem que ter muito cuidado com esses profetas do diabo que se levanta para profetizar terror na sua vida. Então ele fala aqui, ó, que depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Versículo 24. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles, olha só, hein, prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Ficaram no fundo de uma prisão, né, com os pés presos em uma madeira. Ó, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Então, olha como é que Deus é maravilhoso. A circunstância, né, que Paulo poderia pensar, nossa, mas eu fiz uma libertação, eu tirei o demônio de uma pessoa, eu libertei ela desses demônios e olha o que eu estou passando agora. Então é o contrário. A pessoa, quando ela sabe que independe da circunstância que Paulo estava vivendo, ele tem fé, ele chega numa cadeia, ele canta hinos, ele louva a Deus, ele ora a Deus, ele, né, sem entender, tá? Porque eu com certeza Paulo não estava entendendo. Mas olha como é que é impressionante a atitude de um servo, de um homem de Deus. Aí falou, de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Olha que interessante, o carcereiro vê tudo aquilo, ó. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Ele entrou em tanto desespero que ele falou, eu prefiro morrer do que responder por essa soltura, por essa libertação desses homens, né? Ela falou, mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Paulo, na mesma hora, chega para o carcereiro e fala, não se mate, porque nós não vamos fugir. Olha só. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha que interessante. O demônio, nós vemos que o demônio, ele é burro. Porque Deus permite que uma mulher seja liberta para que ela irrite o seu dono e o seu dono mande Paulo e Silas para a cadeia para que lá naquela cadeia seja liberto um carcereiro e a família desse carcereiro também foi salva. Então você vê, libertou uma mulher, ainda libertou uma família inteira. Então você vê, o diabo, ele parece inteligente, mas na verdade ele é burro. Ele não tem esse poder que vocês estão dando para ele. Tá tão claro aqui, você vê que olha o que o carcereiro fala, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro viu o poder de Deus ali e perguntou para Paulo e Silas. Aí fala, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Então é isso que eu estou te falando, todas as pessoas. É tão interessante que Deus permitiu uma situação para conseguir conquistar outra. Deus permite muitas vezes um homem ou uma mulher de Deus seguir um caminho, elas não entendem aquela situação. Parece errado, igual eu tô falando aqui, né? Muitas situações, você vê, eu comecei uma pregação tranquilinha, bonitinha, sem saber direito o que ia falar, mas Deus foi
totalmente me direcionando para uma outra situação. Tanto que eu falei assim, eu não tenho mais o que falar, olha só. Aí eu peguei, dei um pause aqui, dei um break aqui na gravação e abri uma palavra. E veio esta palavra que é, de certa forma, um encaixe para os demônios que deixam de atuar, muitas vezes, no dia da ressurreição de Jesus, né? Porque eles não têm esse poder que vocês dão para eles. São os falsos profetas. Tá aqui os falsos profetas, eles também se fazem, que estão reverenciando a Deus, que estão comemorando a Semana Santa, né? Igual eu falei, e corta as palmeiras e joga no terreiro, igual eu falei, que ia lá na porta, lá na minha calçada, pedir, né? Árvores da palmeira, folhas da palmeira. Eu ficava assim, gente, mas para que candomblé que é isso na Semana Santa? Eu ficava me perguntando, aí eu fui começar a questionar e lembrar de algumas situações quando eu era criança, que eu via dentro de um centro de macumba, que eles comemoram, porque eles querem confundir as pessoas. Porque quando você entra não tem uma religião, não falo nem religião, um conhecimento formado da palavra, você vê aquilo assim, poxa, mas eles comemoram, eles reverenciam a Cristo, olha só. Mas aí que tá a mentira do diabo. Você vê que todo o tempo aqui, Deus permitiu Paulo ser confundido de certa forma, porque Paulo, na hora, eu creio que ele não entenderia, não entendeu, que ele estaria dentro de uma prisão logo depois de fazer uma libertação, fazer uma coisa boa, e ele foi preso, ficou encarcerado ali, e aquele cárcere fez com que ele, né, salvasse o carcereiro e a família do carcereiro, né? Então foi uma prisão abençoada. Quem poderia imaginar que sairia a bênção de uma coisa tão ruim? Aí ele continua aqui, ó. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Então, essa é o capítulo que nós vemos Deus. Muitas vezes, igual eu estou falando aqui, eu estou num caminho e penso que aquele caminho é aquela direção. Aí Deus vai lá, não é essa direção. Você vai para outra. Então a gente tem que entender que Deus está em tudo, em qualquer caminho que você estiver. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, Deus está naquele caminho. Não deixe se confundir, adore a Deus onde você estiver. Ore a Deus onde você estiver. Porque essa situação pode se reverter em bênção. Paulo foi abençoadíssimo de certa forma. Ele apanhou, ele foi aprisionado, mas olha que bênção que ele trouxe para uma família inteira. Esse homem estava prestes até a tirar a vida, porque ele estava com medo. Ele estava com medo das autoridades. O que ele ia responder? Como é que ele ia explicar aquela situação na cadeia, né? Como? Iam falar que era ele que estava libertando os presos. Então, ele, para não morrer na mão de alguém, ele preferiu tirar a própria vida. Mas Paulo falou, não faça isso. Então, é maravilhoso Deus como ele opera. Então, eu estou aqui para passar isso para vocês. Cuidado com esses demônios que estão se transfigurando em anjos de luz e tentando, né, passar para vocês que eles são pessoas que estão adorando o mesmo Deus que você. Né? Ah, mas ele é cristão. Não é assim que as pessoas falam? Todo mundo, quando você pergunta, qual é a sua religião? Que ela não tem o que responder, ela fala, eu sou cristã. Por quê? O cristão envolve todas as pessoas que acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos, mas que não servem a esse Cristo. Então, você vai perguntar para o católico, ele é cristão. Você vai perguntar para a pessoa do candomblé, são cristãos. De certa forma, eles vão falar em Cristo. Porque eles mentem que são cristãos. Para que você entenda que ali não tem nenhum mal. Você não está fazendo mal para ninguém. Aí é que entra a mentira do diabo. Essa moça aqui também, olha só, ela gritava. Aqui, ó, o que ela gritava? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Quem ouve essa mulher gritar, você pensaria que ela estava possessa de demônio? Você ia falar, não, de jeito nenhum.
Mas Paulo não deixou se enganar, ela estava perturbando Paulo pregar, perturbando. Paulo falou, não, você vai sair dela agora. Aí o dono foi lá e falou, não gostou. E essa situação fez com que ele ganhasse mais alma ainda. Ele foi direcionado para uma pessoa que realmente estava necessitado, família inteira precisando ser liberta, né? Aceitar Jesus como Salvador. Então nós precisamos dessa verdade. Cuidado, muito cuidado com os falsos profetas. Eu quero ler para vocês Jeremias 16, 19, tá? Versículo 19, que fala assim, ó. Olha o que Jesus fala. Eu disse, ó Senhor Deus, tu me proteges e me dá força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra e as nações irão a ti e dirão. Aí entra, né? Que Jeremias, ele fala isso aqui, ó. Os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse, por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Então é isso que Deus está falando aqui. No final desse versículo, Jesus se manifesta. E Jeremias lembra, né, que ele fala aqui, ó, que o Senhor disse, eu vou ler de novo, ó. Por isso farei com que eles conheçam a minha força. Vai fazer com que as pessoas que estão seguindo os falsos deuses ou criando os seus deuses vai conhecer a força do Senhor. E como é que você conhece a força do Senhor? A partir da hora que você vê dentro de um terreiro de macumba as entidades ali não podendo se manifestar, que eles até falam que eles não podem descer, não pode manifestar, não pode fazer nada nesse dia, porque esse dia eles estão reclusos, porque é um dia santo, é um dia... Por favor, gente, eles não estão conseguindo te ajudar. Eles não estão conseguindo manifestar porque eles não têm poder no dia que Jesus ressuscitou. No dia que é celebrado a ressurreição do Senhor Jesus. Então ele está falando aqui, ó. Por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre, e saberão que o meu nome é Senhor. Meu nome é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então não adianta, não conseguirá, não vai conseguir. Você pode fazer os seus deuses, colocar a imagem que você quiser, igual essa imagem de Ogum aí, que se veste com folhas de palmeira, né? E que não tem poder nenhum para te ajudar. Então, é aquele negócio. A pessoa quer acreditar numa mentira. Sendo que Deus está falando aqui que não tem como. Não tem como. Eles não têm poder. Tá? Eu quero ler um versículo aqui para encerrar, né? É Provérbios 8,14, que fala assim, ó. Feliz é quem recebe a sabedoria divina. Meu conselho é sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Olha só. A Deus pertence o entendimento e o poder. Ninguém pode te dar entendimento. Homem nenhum tem esse poder, tá? E o poder realmente é do Senhor Jesus para libertar, para renovar a sua casa, renovar a sua saúde. Esse poder só pode vir do Senhor. O diabo pode até tirar um câncer, porque foi ele que colocou um câncer, ele tem esse poder também de tirar. Mas com certeza você vai ter outro problema em outro lugar. Então, gente, sorteei uma palavra aqui e eu vou ler antes de fechar a pregação. Que fala assim, ó. Jeremias 10, tá? Foi sorteio, tá? Não escolhi, não. Creia se quiser. Ó, povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz, não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecerem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore da floresta e um artista com as suas próprias ferramentas fazem um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro
e afirmam, perdão, e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Engraçado que esse Ogum parece um espantalho, hein? Porque eu já vi, é esquisito. É esquisito. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará? O Rei de todas as nações? Tu merece todo respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhe ensinar alguma coisa? Estes ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artista. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feito por terceiros babilônios. Mas o Senhor é Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme e as nações não podem suportar a sua ira. Digo às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão plenamente da terra. Olha só. Enfim, finalizei aqui, né? Não dá para continuar lendo, não. Então, gente, vamos pensar. Tá? Deus deixa bem claro que esses deuses vão desaparecer completamente da terra. Então, quem quiser continuar seguindo Ogum, Iemanjá, né, São Jorge, Nossa Senhora da Aparecida, né, Nossa Senhora de Fátima, São Cosme e Damião, porque ó, São Cosme e Damião tem na Igreja Católica? Tem no Candomblé. E Nossa Senhora da Aparecida tem no Candomblé? Tem na Igreja Católica. São Jorge tem na Igreja Católica? Tem no Candomblé. Não é interessante como eles têm uma certa união, né? Você vê como que eles se dão bem. Como é que pode? Como que pode você adorar um Deus, uma imagem que tem dentro de um Candomblé, dentro de uma Umbanda, dentro de uma Quimbanda, e você acreditar que ali tem Deus operando na sua vida? Você tem coragem de pedir alguma coisa a esses deuses que não servem para nada, que Deus fala aqui em Jeremias 10, versículo 11. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Vocês têm coragem, vocês vão ser destruídos junto com esses deuses. Tá? Eu não sei por que foi tomando essa proporção a pregação, mas é isso aí que Deus tá mandando falar, eu tô falando. Tá? Eu vou fechar agora, que Deus abençoe e até semana que vem. E quem tiver ouvido que ouça. Quem tiver ouvido que ouça, mas ouça, não escute não, porque escutar entra no ouvido e sai no outro. Ouvir vai pro coração e há transformação, e há salvação, tá? E há saúde, há abundância na sua casa. Tá bom? Pega esses deuses que não valem nada, pega essas imagens que não valem nada, jogue, quebre e jogue fora. Se livra dessa maldição. Eu duvido que amanhã você não vai te testemunhando aqui que Deus fez, que Deus salvou, que Deus curou, que Deus libertou. Eu duvido que vocês não vão testemunhar isso aqui. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Até semana que vem. Beijo.